Oi, pessoal! Aqui é a professora Andréia Alcântara e vamos para mais uma aula. A aula de hoje é sobre matrizes. Toda matriz é uma coleção de números que está distribuída em linhas e coluna. Toda matriz tem uma ordem. A gente diz que a matriz é dada pela ordem M por N. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz de ordem 2 por 3, isso significa que ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Então, observa, uma matriz 2 por 3, ela tem 2 linhas e 3 colunas. E esses símbolos que eu tenho aqui são os termos ou elementos da minha matriz. Esse termo da matriz, ele está numa determinada posição. Então, quando eu coloco A e J, ele está mostrando qual posição de cada elemento da minha matriz. Então, por exemplo, se eu tenho o elemento A12, isso significa que o meu I é igual a 1, o que significa que ele está na primeira linha. E o J é igual a 2, o que significa que ele está na segunda coluna. Então, o elemento A12 se encontra na primeira linha e segunda coluna, como aqui, ó. O elemento A23, ele está na segunda linha, terceira coluna. Então, a gente consegue localizar facilmente um determinado elemento. Observe esse exemplo. Eu posso ter, às vezes, uma determinada regra para a construção de uma matriz. Aí fica essa dica principalmente para quem está prestando um vestibular. Uma determinada matriz B, da ordem 3 por 4, com o termo B e J igual a I mais J. Como que fica? Então, primeiro, a minha matriz B, ela é da ordem 3 por 4, significa que são 3 linhas e 4 colunas. Observe que cada elemento acompanha a posição do número da linha e da coluna. Todos que estão na primeira linha começam com o número 1, na segunda linha começam com 2 e na terceira linha começa com 3. Da mesma forma que quando eu analiso a coluna, todos da primeira coluna terminam com 1, todos da segunda coluna terminam com 2, na terceira coluna terminam com 3 e na quarta coluna com 4. Seguindo essa regra proposta neste exemplo, em que eu faço I mais J para substituir cada elemento, então eu vou ter que o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, vai ser 1 mais 1 igual a 2. E eu vou somando o I com o J. E eu consigo, então, construir o exemplo dessa matriz proposta aqui, tá? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, 3 mais 4 vai dar 7. Olha ele aqui, tá? Mas isso é um exemplo, tá bom? Que pode ocorrer se houver a necessidade de seguir a construção de uma matriz a partir de uma determinada regra. Então, aqui a gente tem a primeira parte do nosso assunto de matrizes. Vamos continuar? Nós podemos realizar diversas operações entre as matrizes, tá? Vamos analisar a primeira operação. O primeiro tipo de operação, pessoal, é o que eu chamo de transposta. É quando eu tenho uma matriz, a sua transposta vai ser inverter a linha pela coluna. Então, observe a matriz, onde eu tenho 1, 2, 5, 7, tá? A primeira linha, ela passa a ser a primeira coluna, tá? Então, agora, a minha matriz transposta vai ser 1, 2, 5, 7. Cada linha se tornou agora coluna. Essa é a nossa matriz transposta. A matriz oposta é quando eu substituo todos os elementos pelo seu oposto, ou seja, eu troco o sinal. Então, a matriz B, 0, 1, menos 5 e 7. Qual vai ser a matriz oposta de B? Eu chamo ela de menos B e os elementos ficam com os sinais trocados. Então, 0, menos 1, 5 e menos 7. Essa é a matriz oposta. Quando eu falo em adição e subtração, eu tenho que tomar um certo cuidado. Porque eu só posso fazer esse tipo de operação com matrizes que têm a mesma ordem, tá? Então, se a matriz for 2 por 3, ela só vai somar ou subtrair uma matriz da ordem 2 por 3. Olha o meu exemplo. Eu tenho uma matriz de ordem 2 por 2 e eu vou somar com uma matriz 2 por 2, tá? Eu só somo ou subtraio os elementos que estão na mesma posição. Então, eu vou fazer 1 mais 5, que dá 6. 2 mais 0, que deu 2. 0 mais menos 1, 3 mais 2, que dá 5, tá? Então, eu só posso fazer esse tipo de operação, tanto para adição como subtração, para os elementos que estão na mesma posição, ok? Então, como eu falei que só posso operar
adição e subtração com matrizes da mesma ordem, matriz 2 por 2, eu posso subtrair de outra que seja 2 por 2. Uma matriz 3 por 4, posso operar com uma que seja 3 por 4 e assim sucessivamente, ok? Então, aqui são algumas das operações que temos com matrizes, só que tem mais. Vamos falar um pouquinho sobre a multiplicação de matrizes. Nós temos dois casos. O meu primeiro caso é quando eu tenho um número que multiplica um termo. Tá? Então, quando eu tenho um número vezes a matriz, esse número, ele pertence ao conjunto dos reais, ok? Eu posso, então, fazer um número multiplicando a matriz. Neste caso, o meu número, ele vai multiplicar cada um dos termos da minha matriz. Então, o 3 que multiplica essa matriz, eu vou ter que fazer 3 vezes 2, 3 vezes 0, 3 vezes menos 5 e 3 vezes 3. E eu tenho esse resultado. Então, sempre que eu tiver um número multiplicando a matriz, eu preciso fazer com que todos os elementos da minha matriz sejam multiplicados por esse número. Mas quando eu tenho matriz vezes matriz, aí a gente tem uma regrinha. A gente vai ter uma condição de existência. Então, quando eu tenho duas matrizes, eu só vou multiplicá-las com a seguinte condição de existência. Veja. As matrizes, elas podem ter ordens diferentes, tá? Então, eu tenho a matriz A na ordem M por N e a matriz B na ordem M por N. Só vai existir o produto entre as duas matrizes se, e somente se, o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz, tá? Então, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E então, vai dizer que existe a possibilidade de multiplicar as duas matrizes. E como resultado, eu vou ter uma matriz que vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Vamos ver um exemplo? Olha, neste exemplo, eu tenho duas matrizes 2 por 2, tá? Como que eu faço para multiplicar? A primeira linha da primeira matriz vai multiplicar a primeira coluna da segunda matriz. Então, eu sempre multiplico a linha da primeira pela coluna da segunda. Então, veja, como que fica o elemento da primeira linha multiplicando a primeira coluna? 2 vezes 0 mais 1 vezes 2. Ele vai formar o elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz resultante. Quando eu faço a primeira linha vezes a segunda coluna, então, 2 vezes menos 1, mais 1 vezes 5, eu vou formar o elemento da primeira linha, segunda coluna. Quando eu faço a segunda linha vezes a primeira coluna, 3 vezes 0 mais 4 vezes 2, eu vou formar o elemento da segunda linha, primeira coluna. E quando eu faço segunda linha vezes segunda coluna, eu vou formar o elemento da segunda linha, segunda coluna. 3 vezes menos 1, mais 4 vezes 5, tá? Então, cada elemento vai multiplicar 1 e eu somo os valores, como eu representei aqui. Então, este é o processo de multiplicação de matrizes. E para encerrar, a gente vai falar das matrizes inversas, ok? Então, olha só. Eu falo que existe a matriz inversa se e somente se o produto entre as matrizes resultar numa matriz identidade, ok? E o que é uma matriz identidade? Uma matriz identidade é aquela que a diagonal principal, todos os elementos valem 1 e todos os outros elementos da minha matriz vão ser nulos, ou seja, iguais a 0, independente da ordem da minha matriz, ok? Então, se a minha matriz for 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, sempre a diagonal principal é igual a 1 e os outros elementos é 0. E a gente só trabalha as matrizes inversas nas matrizes quadradas, ok? Então, somente nas matrizes de ordem 2 por 2, 3 por 3, 10 por 10, o que for, desde que ela seja quadrada, eu trabalho com as matrizes inversas. E então, eu digo que as matrizes são invertíveis se e somente se eu tiver A vezes B igual a B vezes A e o resultado for a matriz identidade. Então, quando eu multiplico a matriz, independente da ordem, tá? Então, se eu faço A vezes B ou B vezes A, o resultado
tem que ser a matriz identidade. Então, elas serão chamadas de invertíveis. Veja esse exemplo. Eu tenho a matriz 1, 2, 2, 3, multiplicando menos 3, 2, 2, menos 1, tá? Quando eu faço o produto, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda linha, primeira coluna e segunda linha, segunda coluna, eu tô tendo como resultado a matriz identidade. Então, as duas matrizes são quadradas de ordem 2 por 2, resultando na identidade de ordem 2 por 2. Agora, vou mudar a ordem. Vou colocar essa matriz na frente. Então, quando eu coloco ela na frente, ó, estou mudando a posição delas. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, primeira coluna, desculpa, segunda linha, primeira coluna e segunda linha, segunda coluna. O resultado também será a matriz identidade. Então, como, independente da ordem que eu coloco as matrizes, o resultado da multiplicação de ambas é a matriz identidade, a gente afirma que essas matrizes são invertíveis, ok? Então, existe a inversa das duas matrizes, ok? Então, neste caso, é o que a gente chama de matrizes invertíveis. Mas e quando eu tenho uma matriz e eu quero descobrir a matriz inversa? Bom, neste caso, a gente vai fazer o seguinte procedimento, pessoal. Eu pego a matriz que eu tenho, por exemplo, 4, 2, menos 1 e 0, e o produto pela sua inversa tem que resultar na matriz identidade, certo? Então, eu vou ter que fazer primeira linha, primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. E esse resultado vai ter que ser exatamente igual aos elementos que estão na posição, tá? Da minha matriz identidade. Para resolver, eu vou resolver como se fosse um sisteminha. Então, eu vou ter 4A mais 2C igual a 1, menos A mais 0C igual a 0, eu acho os valores de A e C. 4B mais 2D igual a 0, menos B mais 0C igual a 1, tá? Então, eu acho os elementos B e D. Lembrando que, ó, 1, 0, 0, 1 é o mesmo posicionamento da matriz identidade. E então, pessoal, veja que a minha matriz 0, menos 1, meio e 2 é a matriz inversa de 4, 2, menos 1, 0. Ou seja, o que isso significa? Que essa matriz vezes essa resulta na matriz identidade. E essa matriz vezes essa resulta na matriz identidade. Bom, eu espero que você tenha entendido bem essa parte de matrizes inversas e esse estudo inicial de matrizes. Qualquer dúvida, estou à disposição.